Boa noite a todos. A minha cordial, sincera saudação a todos vocês que estão conosco em mais este encontro da Palavra de Deus. Uma saudação especial, então, às comunidades Jesus Redentora e Comunidade São Paulo, aqui de Novo Hamburgo, bem como aos leigos da Comunidade São Paulo e, de uma forma toda carinhosa, a todos vocês que nos assistem e nos acompanham nesses estudos. Hoje nós queremos fazer o penúltimo estudo da série aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2, que nos traz um assunto de suma importância a respeito do homem da iniquidade, o homem da maldade, o perverso, ou como o apóstolo João gosta de dizer, o anticristo. É muito interessante esse estudo e eu acho que ele será para a nossa edificação, ele será realmente para nosso proveito. Para mim foi à medida que eu o preparei, tenho certeza que será para vocês também. Inicialmente quero dizer que na Bíblia existe muita literatura chamada apocalíptica, dos tempos do fim. Isso não consta só no livro de Apocalipse, nas cartas do Novo Testamento, nos Evangelhos, inclusive no Antigo Testamento, sobretudo no profeta Daniel, nós temos muita literatura apocalíptica, assim chamada. Alguém disse certa vez que se você somar todas as citações diretas ou indiretas que constam de outros textos em Apocalipse, você vai encontrar perto de em torno de 60% dos assuntos, você encontrará correspondentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento em outros lugares. Sobre o homem da maldade, o homem da iniquidade, o grande perverso, que traz a grande perversão, algumas perguntas que sempre surgem. Quem é ele? Como ele é? Ou o que é? O que é isso? Ele já veio? Ele vem? Ele virá? Se ele virá, como ele virá? Ele já está atuando? Ele já está agindo? Ou como ele agirá? São perguntas e mais perguntas. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele dá vários pitacos sobre os tempos do fim e o que precede os tempos do fim. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo já havia dito muitas coisas e parece que ele foi mal interpretado em algumas delas. Por exemplo, algumas pessoas parece que entenderam que Paulo teria dito que Cristo já veio, que o dia do Senhor já veio, já aconteceu. Aí, para explicar isto mais, o apóstolo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses e hoje nós queremos ver principalmente os versículos 1 a 12 e do 13 em diante e mais o capítulo 3 será o nosso último estudo dessa série. Depois nós escolhemos outros assuntos para nossos encontros semanais. Semana que vem nós encerramos a série aos Tessalonicenses. Mas eu quero ler agora na nova tradução, linguagem de hoje, o texto propriamente dito de hoje, da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 1 a 12. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já veio, já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus. Terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino.
Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso, com letra maiúscula, aparecerá. A misteriosa maldade, aqui também com letra maiúscula, é um ser, já está agindo. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com o sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que são destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. É muita coisa que está colocada aqui. O que eu anotei são uma série de observações, estudos que já foram feitos a respeito, e eu quero compartilhar com vocês o que muitos entenderam, como muitos entendem essa profecia. É claro que ainda não sabemos tudo, porque são coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, mas principalmente que ainda vão acontecer. Mas tudo isso foi escrito para nossa edificação. Então, uma série de observações aqui. Paulo alerta com muita veemência contra os falsos profetas ou falsos espíritos. Ele alerta contra os que dizem que o dia do Senhor já chegou. O Senhor está entre nós, então vai ficar por isso, o dia já chegou. Paulo alerta também contra a apostasia. Apostatar da fé é afastar-se da fé. Contra o abandono da fé. Os cristãos serão traídos, odiados, perseguidos, mas eles poderão ficar firmes até o fim com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Cristo. Então eles serão provados, mas não destruídos, né? Após essa apostasia, esse tempo de afastamento da fé, e é de se perguntar se isso não está acontecendo, virá o perverso, o homem da iniquidade, o homem da maldade, nomes que ele recebe, e como está em João, o anticristo. Ele vem como conclusão da apostasia, do afastamento da fé. Nos últimos dias haverá uma grande revolta, uma revolta com letra maiúscula contra Deus, e imediatamente após essa revolta virá o homem perverso, o anticristo. Então virá o fim. Só que nós não conhecemos os tempos ou as épocas de cada uma dessas coisas acontecer. Sobre o anticristo, escreveu Martinho Lutero, ele não é apenas um mero pecador, mas por meio de falsa doutrina ele faz com que outros pequem com ele. Vou repetir, ele não é apenas um mero pecador, mas por meio de falsa doutrina ele faz com que outros pequem com ele. Ele também é chamado de o filho da perdição. Ele espalha destruição no mundo inteiro e ele mesmo será destruído no fim. Ele está destinado para a destruição. Destruição não é aniquilamento, como eu já disse no outro estudo semana passada. Destruição é condenação final, condenação eterna. Não é aniquilamento,
não é redução ao nada, é condenação eterna. Isso é terrível. Ele, o anticristo, promove a grande rebelião contra Deus e os seus. Ele é satânico e pode até ser o próprio Satanás possuindo uma pessoa. Ele ainda não está presente, mas os poderes do erro que ele incorpora já estão presentes e atuantes. O primeiro grande poder do erro é convencer alguém de não ser pecador, não ter pecado, ou se a pessoa reconhece que é pecadora, que tem pecado, que ela, por boas obras, ela pode conquistar o favor de Deus, receber a salvação como mérito por suas boas ações. Isso não está dito aqui, mas é um dos grandes erros que aos quais nós podemos ser tentados. O versículo 7 do nosso texto diz que a misteriosa maldade, ou numa outra versão, o mistério da iniquidade, já estava atuando entre os tessalonicenses. E o Judas, aquele que traiu Jesus, ele é um exemplo do que o homem da maldade pode fazer. Ele é exemplo tipo do homem da maldade. O homem da maldade, ele se exalta, se levanta a si mesmo acima de tudo, da verdadeira religião, do cristianismo e da falsa religião promovida pelos homens. Ele está acima de tudo e de todos, ele se coloca no lugar do próprio Deus. No Antigo Testamento, em Daniel 9 até 12, existe uma profecia a esse respeito, sobre o homem da maldade que se colocará no santuário de Deus, no seu templo. Antes de Cristo vir, esse santuário do templo tinha sido profanado, cumpriu-se aquela profecia. O próprio templo foi destruído depois de Cristo, no ano 70, pelos romanos, então também é um cumprimento da profecia. Na Idade Média, na época da Reforma, se entendia que essa profecia sobre o homem da maldade que vem e se coloca no lugar de Deus estava se cumprindo no papado e nos turcos muçulmanos, à medida em que eles são marcas do anticristo. Naquilo que eles atuam contra Cristo, contra Deus, então são marcas do anticristo. E as próprias confissões luteranas, que foram escritas no século XVI, elas incorporam, absorvem essa ideia. Lutero observa que o templo não são pedras, tijolos empilhados um em cima do outro, mas é a cristandade na qual o anticristo reinará, fazendo-se um outro Deus. Isso seria o auge do outro evangelho, como Paulo diz em Gálatas 1, 6 a 8, mesmo que um anjo pregue um outro evangelho além do que nós pregamos, que a salvação só existe através de Jesus Cristo, da sua obra redentora, da sua morte e ressurreição para dar perdão dos pecados e vida eterna. Se alguém prega um outro evangelho, o cúmulo do outro evangelho é alguém se colocar no lugar do próprio Deus. Outras observações: por enquanto, ainda existe, diz o texto, o nosso texto, algo que detém o perverso, o maligno, né? Paulo descreveu bem quem ele é, o que ele faz, mas ele diz que ainda ele é freado, não foi solto. Sabemos que Deus faz tudo, coordena tudo, comanda tudo de acordo com o seu propósito, e o seu propósito é sempre a salvação, é o plano da salvação revelado em Cristo Jesus. Deus quer salvar os homens, né? A nossa missão, ela é pregar o Evangelho de todas as formas possíveis para salvar mais e mais pessoas. Palavra falada, palavra escrita, palavra veiculada através desse meio online, como nós estamos fazendo, de todas as formas possíveis. O Evangelho, a boa notícia, tem que ser pregado. Essa é a nossa missão.
Depois que o homem perverso for revelado, Cristo destruirá com o sopro da sua boca. Diz também o texto, o sopro da sua boca é a sua palavra poderosa. Nós não sabemos tempos ou épocas para tudo isso, nem da vinda dessa maldade, dessa guerra final contra Cristo, em que os cristãos finalmente serão preservados e quando Cristo voltará. Nós não sabemos definir os tempos, mas sabemos que isto acontecerá. Em Apocalipse, nos capítulos 12 e 13, nós temos um relato muito interessante falando de uma mulher perseguida. A mulher é a igreja. E ela é perseguida pelo dragão e 2 monstros. O dragão seria o anticristo, a besta, o 666, Satanás. Os 2 monstros, 2 outras formas de alguém se colocar no lugar de Deus, seriam um anticristo e um anti-Espírito Santo. Portanto, os monstros. Então, no dragão e os 2 monstros, nós temos assim a antitrindade. Nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e nós temos o anti-Deus Pai, anti-Deus Filho, anti-Deus Espírito Santo, que é Satanás e toda a sua parafernália, toda a sua artimanha. Lutero dizia que o diabo, ele macaqueia Deus, ele imita a Deus, comentando sobre esse texto. E o anticristo, diz o nosso texto de hoje, que estamos estudando, também ele fará milagres, ele fará sinais, maravilhas, a exemplo de Cristo, né? Então é um anticristo. Ele fará milagres e sinais para afastar os crentes, para provocar a apostasia da fé. Isso é uma grande advertência para nós. Já em Apocalipse 14, depois dessa atividade da antitrindade, que será combatida e destruída, em Apocalipse 14 está a vitória dos crentes, que serão salvos eternamente, levados com Cristo, ali figuradamente chamados de 144 mil salvos, um número simbólico, evidentemente falando da totalidade dos salvos. Últimas observações ainda no nosso texto. Aqueles que amaram a verdade são os que Deus salva, os que amam tudo que é bom e verdadeiro, a sua palavra, tudo que Jesus ordenou que fosse ensinado, em Mateus 28, 19 e 20, né? Toda a palavra de Cristo, os que amam a palavra de Cristo, essa palavra centrada em Cristo que promove a fé. A fé em Cristo, ela estima, ela tem apreço pela verdade, né? E quem é a verdade? Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, Deus não destinou, predestinou ou elegeu alguém para condenação. A Bíblia deixa muito claro que Deus quer salvar a todos e a obra redentora de Cristo está à disposição de todos. Lutero diz que Deus nos criou para nos salvar. A rejeição é um ato intencional próprio. Eu diria que é o supremo, o maior ato falho que alguém possa fazer, rejeitar a palavra salvadora de Cristo. A nossa única defesa contra a falsidade é nos agarrarmos à verdade, à palavra de Deus. E nesses tempos do fim, nesses tempos de pandemia, eu pergunto a vocês, qual é o alimento da sua alma? Estimados leigos, estimados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham, sim, o que tem sido o alimento espiritual de vocês? De que fonte vocês estão bebendo mais? A sua cabeça está sendo feita pelo quê? O homem é aquilo que ele consome, não dá outra. Então, qual é o lugar da palavra de Deus na sua vida? De Cristo? Do anticristo? Paulo conforta a todos dizendo
que Cristo destruirá definitivamente o maligno. A nossa oração, o nosso pedido final é aquele que consta no final de Apocalipse. Amém. Vem, Senhor Jesus. Oremos, portanto. Querido Jesus, muito obrigado por toda a tua graça, por mais essa palavra que nos revela que nos tempos do fim haverá muitas coisas, muitos seres, Satanás e seus anjos, atuando contra os teus, tentando afastá-los de ti e tentando afastar todo mundo de ti. Não permitas que nós, por negligência da tua palavra, nós abandonemos a nossa fé. Mantenha-nos firmes todos até o fim. A ti seja dada, junto com o Pai e o Espírito Santo, por todos sempre, toda honra, glória e louvor. Em nome e por amor de ti mesmo, ó Cristo Jesus. Amém. Boa noite e até a próxima oportunidade.